O vírus Zika ficou mundialmente conhecido por uma capacidade assustadora, atravessar a placenta e atacar o cérebro de bebês. Mas uma pergunta sempre intrigou os cientistas: por que alguns bebês não são infectados mesmo com as mães infectadas? O que determina quem será protegido? Um novo estudo acaba de revelar que algumas mães possuem na placenta uma molécula que cria uma barreira antiviral natural. E você vai entender como os cientistas acreditam que essa possa ser a chave para salvar futuras gerações de bebês. O Zika é um flavivírus que em adultos costuma ser discreto, mas na gestação ele pode se tornar um grande perigo. Ele consegue navegar pela corrente sanguínea e romper a interface materno-fetal, causando microcefalia e danos neurológicos permanentes. Sempre foi um grande mistério da biologia entender como a placenta consegue se defender contra um vírus sem atacar o próprio bebê. Para resolver isso, precisamos olhar para as células que estão na linha de frente, os chamados trofoblastos. A placenta humana é uma das estruturas mais complexas da biologia. Ela precisa permitir a passagem de oxigênio e nutrientes, mas bloquear patógenos. Esse equilíbrio é mantido por uma rede de comunicação química chamada citocinas. Eu sei que visualizar essa rede complexa de sinalização pode ser difícil, por isso que a equipe do Biotech Brasil preparou um gráfico lá no nosso Instagram e TikTok. Vale a pena conferir. O estudo identificou que a placenta consegue detectar o vírus Zika e aumenta a produção de uma citocina específica, a chamada interleucina 27. Já sabíamos que a IL-27 modulava inflamações, mas esse trabalho provou que ela atua como um agente antiviral direto. Em modelos de tecidos placentários humanos, a presença da IL-27 reduziu drasticamente a replicação do vírus. Ela não apenas pede ajuda ao sistema imune, ela mesma prepara a célula para o combate direto. Tecnicamente, a IL-27 ativa vias que induzem a expressão de genes estimulados por interferon. Esses genes criam um ambiente intercelular hostil, bloqueando as máquinas que os vírus usariam para se replicar. O ponto crucial aqui é que a IL-27 faz isso sem gerar uma tempestade inflamatória. Uma inflamação excessiva na placenta poderia causar o descolamento ou um aborto. A isoleucina 27 oferece uma defesa cirúrgica, protegendo o feto sem comprometer a gestação. Esse achado explica por que níveis de proteção variam entre as mamães. Diferenças genéticas na produção de IL-27 podem ser o fator determinante. É importante destacar que isso não seria uma cura imediata, mas abre portas para terapias que reforcem essa barreira natural em gestantes de risco. Como sempre, a natureza ensinando a biotecnologia como combater infecções até durante a gestação. A placenta prova ser um órgão de inteligência imunológica admirável. Detectar, responder e proteger, sem destruir. Esse parece ser o mantra da IL-27. Ao decifrar esses mecanismos, a ciência nos dá esperanças de que no futuro não só o vírus Zika, mas várias outras infecções não sejam mais sentenças e perigos para as mamães e seus bebês. Se você quer entender mais como um vírus consegue infectar, a gente preparou um vídeo detalhado sobre a gripe aviária H5N1. Deixei aqui no card. E siga o Biotech Brasil, a gente te traz a ciência de ponta de maneira clara e direta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.